Senhoras e senhores, bom dia. Quero cumprimentar o senador Paulo Paim, inclusive solidarizar com o senhor e o seu povo lá do Rio Grande do Sul esse problema e rogar a Deus que dê discernimento ao poder público, que tome uma decisão, a resolução desse conflito o mais breve possível, né, senador? E dizer que, infelizmente, com a insegurança que tem no nosso país, parece que a justiça voltou a enxergar, né? E está tomando partido. Bom, agradecer aos colegas que aqui estão, agradecer aos componentes da Comissão de Direitos Humanos, ao senhor pelo empenho, e aos colegas que segunda-feira é um dia de atender os anúncios de domingo, mas todos não puderam comparecer, mas estão gente chegando até agora. E dizer da coincidência do projeto de lei, no dia que completa 36 anos da regulamentação da nossa profissão, 12 de maio de 78, estamos aqui defendendo um projeto de lei da nossa categoria. O primeiro em 52 anos da nossa profissão, né, de 62, o primeiro genuinamente apresentado de interesse dos corretores, dos trabalhadores. Tá certo? E, para quem não conhece, o senhor me permite eu dar uma... Né? Atualiza, pessoal. É um projeto que nós, tendo conhecimento, já trabalhando há 18 anos no Conselho, vendo os anseios da categoria, então criamos, entrando no sindicato, quando entramos, criamos para atender os nossos interesses, o interesse do trabalhador, do corretor de imóveis. Então, ele apresentamos na Comissão de Direitos Humanos em 14 de 8 de 2013, né, foi rápido, senador? 2013, né? 2013, 14 de 8 de 2013, né, e já estamos, altera a Lei 6.530 de 12 de maio de 78, para dispor sobre as eleições dos Conselhos Regionais de Corretor de Imóveis, CRECI, fixar valores máximos para as anuidades pelos corretores a essa entidade e dar outras providências. O artigo 1º da Lei 6.530, de 12 de maio de 78, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 11. Os conselhos regionais serão compostos por 27 membros efetivos, igual número de suplentes, sendo que 2/3 serão eleitos em chapa pelo sistema de voto pessoal delegável, secreto e obrigatório dos profissionais inscritos e 1/3 dos conselheiros efetivos por indicação dos sindicatos dos corretores de imóveis existente na respectiva jurisdição dos conselhos regionais. Artigo 11-A. Os profissionais que deixar de votar sem causa justificada será aplicada multa em valor máximo equivalente ao de uma anuidade. Parágrafo único. A data da eleição será comunicada ao sindicato existente em cada jurisdição dos conselhos regionais com antecedência mínima de 180 dias. Artigo 16. Na fixação do valor das anuidades referida nesse artigo, serão observados o seguinte limite máximo. 1. Pessoa física ou firma individual, R$ 200. Pessoa jurídica, segundo capital social, até R$ 25.000, R$ 400. 25.001 até R$ 50.000, R$ 500 de anuidade. 50.001 até 75.000, R$ 600. 100.000 a 800, R$ 100.000, R$ 800. Acima de R$ 100.000, aliás, o limite de R$ 800, limite máximo. Os valores correspondentes aos limites máximos estabelecidos no parágrafo 1º desse artigo serão corrigidos anualmente pelos índices oficiais do preço ao consumidor, não podendo ultrapassar o limite de R$ 250 para pessoa física ou firma individual. Artigo 23. Os conselhos regionais fornecerão até o dia 31 de julho e 31 de dezembro de cada ano aos sindicatos dos corretores de imóveis existentes em sua jurisdição, em formato eletrônico, cadastro completo e atualizado de todos os seus corretores em atividade, inclusive os estagiários. Parágrafo único. Os presidentes dos conselhos regionais dos corretores de imóveis
incorre em multa de 80% do valor de uma anuidade em favor da entidade sindical referida no caput por cada cadastro que deixar de ser enviado nos prazos estabelecidos. E o artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Deixa-me, como sou relator, é claro que aqui não vou fazer o contraponto, que não cabe a mim, mas sim ouvir. O objetivo do projeto, pelo que percebi, é fazer que um valor exagerado não seja cobrado, é isso? Exatamente. Já que eu vi ali numa redação que em 10 anos mais que dobrou o valor mais real. do que dobrou, exatamente. Então, para quem está assistindo, o objetivo deles, eu serei relator, vou dar o parecer, ele quer que a contribuição dos corretores seja uma contribuição que vá no campo da razoabilidade e não seja exagerada, porque eles não têm condição de pagar. Esse é o objetivo do projeto que ele está nos apresentando. Na nossa justificação aqui... Eu só quis para dar um valor. Muito obrigado, senador. Esse 12 de maio de 2014 será o marco do antes e depois para os corretores de imóveis do Brasil. O senador Paulo Paim é um defensor irrestrito do trabalhador brasileiro e dos menos favorecidos deste país. Essa SUG 11/2013 tenho a convicção de que será transformada em lei pelas mãos do senador Paulo Paim, que não medirá esforço para corrigir as injustiças praticadas em nossa profissão, que há tempos vem prejudicando milhares de trabalhadores. Sintetizando cada item do documento. O artigo 11 da Lei 6.530, de 78, no original, determinava que 1/3 dos conselheiros fossem indicados pelos sindicatos. Este artigo foi alterado pela redação dada pela Lei 10.795, de 5/12/2003, tirando dos corretores de imóveis a ampla defesa e o contraditório, prescrito na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 55, o 55º, abre aspas, aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios de recurso a eles inerentes. Nós, corretores de imóveis, com a alteração da lei, somos os únicos que não temos direito à defesa, que nossos processos são julgados nas plenárias dos conselhos. Lá, os corretores, trabalhadores são julgados, né, condenados, sentenciados, muitas vezes até a revelia. Os sindicatos, fazendo parte dos conselhos, como no original da Lei 6.530, que regulamentou a profissão, não deixarão nenhum processo ser julgado sem uma profunda análise dos fatos. Será defendido em plenário os direitos do trabalhador, que muitas vezes é julgado, condenado, apesar das multas, normalmente a 3 anuidades, suspenso e até cassado, sem condições de defesa ou mesmo a revelia. Já a Lei 6.530 de 78 e o Decreto 81.000 de 29 de junho de 78, que a regulamentou, foram omissos no tocante ao valor da anuidade paga aos conselhos pelo corretor de imóveis. Deve ter sido propositadamente, uma vez que a atribuição da autarquia federal é a defesa da sociedade e polícia dos seus inscritos, como bem esclarecido pelos STF na ADIM 1716, dígito 6, no acordo, parênteses, relator ministro Sidney Sanches, só e apenas afirmou que os conselhos de fiscalização, porque autarquias criadas por lei, sujeita ao controle do TCU, fecha parênteses, não poderia ser transmudados em entidades privadas, como fizera o aludido artigo 58, já porque indelegáveis a entidades privadas, atividades típicas de Estado, que abrange até poderes de polícia. A Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, em seu artigo 1º, diz que esta lei institui o regime jurídico dos servidores públicos, civis da União, das autarquias. Em seus artigos 3º, prescreve que, abre aspas, cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas em estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor.
Parágrafo único. Os cargos públicos acessíveis a todos os brasileiros são criados por lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos para proventos em caráter efetivo ou em comissão. Os conselhos são órgãos integrantes da administração pública, já que, de outra maneira, não poderia realizar serviços públicos típicos próprios do Estado. A lei não deixa dúvida que a defesa da sociedade é um dever do Estado. Não compete ao trabalhador autônomo que tem trabalho constante e certo, mas lucro incerto, arcar com mais este ônus. E, sendo autarquia federal, nada mais justo que o Estado assuma este ônus. Enquanto isso não ocorra, nossa anuidade, hoje, no valor de R$ 500, é pesada para o corretor de imóvel profissional autônomo. E pior, as empresas de lançamento que vendem imóveis novos na planta estão obrigando o corretor a abrir a empresa para emitir notas fiscais. Aí, então, pagar R$ 500 pela anuidade de pessoa física e mais R$ 1.000 de jurídica. Foi o que paguei nesse ano de 2014. R$ 1.500. Todos nós. A Lei 12.514, de 28 de outubro de 2011, sancionada pela presidenta Dilma, em seu artigo 6º, inciso 2º, determina o valor até R$ 250 para a profissão de nível técnico, que é o nosso caso, e empresa com capital social de até R$ 50 mil, R$ 500. O artigo 3º diz que disposições aplicáveis para valores devidos a conselhos profissionais quando não existir disposições a respeito em lei específica. São as constantes desta lei. A nossa Lei 6.530 não é específica só para cobrança de contribuição para os conselhos. Segundo informações do nosso Conselho Regional da 8ª Região de Brasília, 60% a 60% de inadimplentes. Quando o corretor de imóveis recebe seus honorários por algum negócio realizado e procura a entidade para colocar em dia seus compromissos, é obrigado a pagar honorários advocatícios e mais despesas postais de avisos de débitos. Perdurando por 3 anos, sua profissão é suspensa e o seu nome negativado no Serasa e em outros agentes negativadores. Ainda sofre ação de cobrança e execução na Justiça Federal. O que os corretores de imóveis autônomos querem é não ter sua inaptidão profissional, como postados no site das informações do Conselho, quando o profissional está em atraso com sua anuidade. Temos certeza que, com a redução do valor da anuidade, ganha a entidade, o Conselho, que vai ter 100% de adimplência, e ganha o corretor de imóveis, que não terá que ficar fugindo da fiscalização dos CRECES e serem tratados como marginais por sua inadimplência involuntária. Mais de 300 mil corretores inscritos em todo o país. Teremos mais de 200 corretores de imóveis sendo tratados como delinquentes. 200 mil, e já chega a 600 mil o número de inscritos em todo o país, segundo as últimas informações. A isenção de anuidade aos 35 anos de contribuição, uma taxa paga simplesmente para ter o direito de exercer sua profissão, não pode ser ad eterno. Muitas vezes, os trabalhadores de outros segmentos profissionais, não podendo mais exercer sua profissão, ou mesmo se aposentando, veem um trabalho autônomo como uma terapia, mas não tendo condições físicas de exercer a atividade com o mesmo vigor de um jovem e mesmo, possivelmente, já tenha contribuído com outros encargos durante sua vida produtiva, aos 70 anos, nada mais justo de ser isento da obrigação de pagar a sua anuidade, como profissional liberal nos conselhos. Artigo 11b. As eleições nos conselhos deverão ocorrer entre os dias 1º de outubro e 30 de novembro dos anos que antecedem a posse dos eleitos, ficando obrigatória a publicação de edital de sua convocação em jornal de grande circulação, com antecedência mínima de 120 dias da data da eleição. Parágrafo único. A data da eleição será comunicada aos sindicatos existentes em cada jurisdição dos conselhos regionais com antecedência mínima de 180 dias. Este artigo tem por finalidade dar transparência ao pleito eleitoral, evitar o que está ocorrendo atualmente,
como na última eleição, quando o edital foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, um jornal que o corretor não tem a obrigação de ler, na semana de carnaval, ou seja, na sexta-feira de carnaval, dando 15 dias para a formação de chapa, sem fixação do edital no lugar visível, como determina a legislação eleitoral, e só dando publicidade na convocação da eleição após o vencimento do prazo determinado no edital, com eleição realizada no mês de abril, sendo que a posse é sempre no dia 1º de janeiro do ano seguinte, mantendo-se o sistema de recondução da diretoria. Por fim, para uma maior integração e harmonia entre os conselhos e as entidades sindicais dos corretores de imóveis, para que os sindicatos possam dar publicidade de suas ações aos profissionais da categoria, manter uma aproximação com seus entes, este projeto de lei obriga os conselhos regionais a fornecer anualmente aos sindicatos dos corretores de imóveis existentes em sua jurisdição o cadastro completo e atualizado de todos os corretores em atividade em sua jurisdição, inclusive os estagiários, em formato eletrônico, o que ficou explícito na Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, a chamada Lei da Transparência. O mais importante, entretanto, é que as relações entre corretores de imóveis, conselhos, sindicatos e empresas imobiliárias é agora um assunto oficialmente de repercussão nacional, de cuja responsabilidade ninguém pode pretender fugir, seja sob que justificativa for. Exige-se, portanto, a partir de agora, que cada qual adote sua posição, assumindo integralmente a responsabilidade decorrente, seja pró, contra ou de neutralidade, principalmente considerando tratar-se de um assunto de alta relevância e de pleno interesse social, por envolver interesse de toda uma categoria profissional. Geraldo Nascimento, presidente do Sindicato dos Corretores de Imóveis do Distrito Federal e da Federação Nacional dos Corretores de Imóveis no Centro-Oeste.